Então, dando continuidade ao capítulo 1 de História, agora a gente vai falar aqui na página 12, peguem o livro lá, pausem aí o vídeo, peguem o livro na página 12 e a gente vai ler o texto ali falando sobre as primeiras cidades do Brasil. Assim como surgiram as primeiras cidades surgiram próximos aos rios, né? Igual do Egito que a gente viu ali anteriormente, né? E no Brasil também as primeiras vilas, as primeiras cidades surgiram próximos ao litoral, né? Então eu vou ler o texto aqui e vou passar algumas explicações para vocês sobre esse assunto, tá? As primeiras cidades do Brasil. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes do território que atualmente forma o Brasil. A maior parte dos grupos indígenas vivia em pequenas aldeias. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, há mais de 500 anos, eles fundaram os povoados e vilas. São Vicente foi a primeira vila fundada pelos portugueses. Outras vilas foram criadas e, com o tempo, algumas cresceram e se tornaram cidades. Então, ali do lado está explicando, ali tem uma explicação do que é vila, né? Vila é um conjunto de casas que formam um povoado. São menores que uma cidade, né? E aí vocês podem observar ali na imagem ali que tem ali os índios, tem as caravelas lá atrás, né? E ali começa a se montar um povoado próximo do litoral. Mais abaixo ali tem a primeira cidade, uma das primeiras cidades também criadas. Nós vamos falar de Salvador, né? As primeiras cidades surgiram no litoral, né? Igual a prof já falou, e aqui Salvador foi a primeira delas. Para povoá-la vieram de Portugal centenas de pessoas de diferentes ocupações, como padres, soldados, barbeiros, funcionários públicos, açougueiros, lavradores, entre outros. Lavradores, para quem não sabe, é a pessoa que cultiva a terra, um agricultor, tá? Entre as primeiras construções de Salvador estavam os fortes para defender a cidade, as moradias feitas de pau a pique e palha, a casa da câmara e a cadeia para organizar a vida da população. O colégio dos jesuítas para ensinar a religião católica e também as casas de comércio. Então vocês viram ali que quando Salvador começou a surgir, já veio toda uma estrutura para que a cidade pudesse funcionar certinho. Tinha escola, tinha igreja, né? Até a cadeia, né? Para quem fizesse algo de errado, né? Deveria ser preso, né? Também depois de Salvador tem outras diferentes cidades brasileiras. Pode continuar ali na página 13 acompanhando ali. Além de Salvador, outras cidades foram fundadas. Como cidades mais antigas do Brasil destacam-se o Rio de Janeiro, Olinda, Salvador, São Vicente, Cananéia, Natal e São Francisco do Sul. Com o passar do tempo, a população brasileira aumentou, as cidades cresceram e outras foram criadas. A paisagem urbana e o modo de vida das pessoas foram alterados com o surgimento de fábricas, de novos meios de transportes e de diferentes construções. Nos dias atuais, existem milhares de cidades no Brasil. Cada uma delas tem uma história e características próprias. As cidades históricas, as cidades turísticas, pequenas, grandes. Sendo assim, podemos constatar que existe uma grande diversidade de cidades no nosso país. Observe as imagens de algumas dessas cidades brasileiras. Aí ali embaixo vocês vão observar que tem algumas cidades ali. Tem Ouro Preto, que é em Minas Gerais, né? Uma cidade que preserva muito a história, né? Nas ruas e nas igrejas. Ao lado ali tem a parte de Florianópolis, né, que é a capital do nosso estado, que está localizada em uma ilha. Uma parte dela está localizada em uma ilha e a outra parte no continente. Nessa cidade existem diversas praias, o que atrai muitos turistas, principalmente no verão. Depois nós temos ali São Paulo. São Paulo é a maior cidade brasileira e atrai pessoas de vários lugares do país e do mundo. Passando lá na página
14 e 15 vocês vão pular, porque ali é um trabalho que eu vou passar para vocês depois, tá? Vamos lá para a página 16. Lá na página 16 está assim, explorando documentos. Observem ali, ó, o Rio de Janeiro também foi uma das primeiras cidades brasileiras. Então ali nós temos duas imagens. Nós temos uma imagem do Rio de Janeiro, antiga, né? Tá ali a data, né? De 1817 e 1818. E logo abaixo temos a mesma imagem ali, a imagem do mesmo local, mas observem a diferença da imagem ali. O que aconteceu, como a cidade evoluiu. Aí, após essa observação, respondam ali as questões A e B. Né? Ali vocês vão escrever assim, ó, escreva 2 mudanças que ocorreram na paisagem da cidade do Rio de Janeiro. Né? Quais foram as mudanças que ocorreram? Olhem lá na primeira, né? Lá tinha meios de transporte, tinha tanta casa, tinha prédios, né? Algumas observações que vocês devem fazer. E na letra B ali, ó, na segunda imagem, é para circular os elementos que permaneceram na cidade do Rio de Janeiro. Então, na primeira ali, vocês vão observar o que tem, né? E na segunda, vocês vão circular, né? Ali, o que permaneceu depois que a cidade evoluiu, né? E na página 17, vocês podem fazer as atividades ali. Todas as atividades ali da página 17, aliás, tem só uma atividade, né? Na página 17, assinale V para verdadeiro e F para falso. São as afirmações que estão ali, ó. As cidades mais antigas do Brasil foram fundadas perto do litoral? Isso é verdadeiro ou é falso? A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira cidade do Brasil? São Vicente, que fica no estado de São Paulo, foi a primeira vila do Brasil? Todas as informações para responder ali, para colocar se é verdadeiro ou é falso, vocês podem ver lá na página 12 e 13. Então, estão todas as informações ali. Depois de tudo isso aí que vocês fizeram, todas essas atividades, né? Ali no finalzinho tem agora eu sei. Aí é interessante vocês darem uma olhada ali, ó, que com esse estudo desse conteúdo, a gente pode aprender que existem diversos tipos de moradia no mundo, né? Também aprendemos que os primeiros seres humanos se abrigavam em cavernas ou em tendas feitas com peles de animais. Também aprendemos que as primeiras aldeias e cidades surgiram próximas aos lagos e rios. E no Brasil, as primeiras vilas e cidades surgiram no litoral. Agora, eu quero passar para vocês ali na página 14 e 15 um trabalho. Só que antes de falar sobre esse trabalhinho, que vai ser uma pesquisa, né, que você vai precisar do auxílio de um adulto para fazer essa pesquisa na internet ou em livros, em revistas, se vocês tiverem, tá? Você já parou para pensar na origem do nome de uma cidade? Muitas cidades brasileiras têm nomes de santos, por exemplo, São Paulo, Santa Maria, São José, São Mateus, entre outros. Há nomes referentes a algum aspecto natural da região, como Ilha Bela, Recife, Araucária, Volta Redonda. Por exemplo, recebeu esse nome porque o rio que contorna a cidade faz uma grande curva, como é possível observar na imagem. Há também os nomes indígenas, principalmente de origem tupi, como Paracatu, que significa Rio Bom, ou Itajubá, que significa Mina de Ouro. Há ainda cidades com nome de origem africana, como Quissamã, que faz referência a um povo de Angola, país da África. Então vocês viram ali que todas as cidades, o nome dela tem uma história por trás. Então essa vai ser a pesquisa que vocês vão fazer, ó. Aqui embaixo tá assim, ó, eu faço parte da história. Porque aonde você mora, onde você vive, onde você estuda, tudo tem uma história, né? Então aqui a pesquisa vai ser sobre a história, né, da cidade onde a sua escola está localizada. No caso, então, a pesquisa vai ser sobre a cidade de Joinville, né? Em que dia e ano a cidade foi criada, né? Quem foram os fundadores da cidade? Qual é o nome da cidade? Na próxima página, pesquise a história do nome da cidade e responda a estas perguntas. Por que a cidade recebeu esse nome? Qual o significado desse nome? E as 5 ali,
Há comemorações no dia da fundação da cidade, ou seja, no aniversário da cidade? Se sim, faça um desenho ou cole uma foto referente a essas comemorações. Então vocês podem fazer o desenho ou vocês podem recortar uma foto da comemoração do aniversário de Joinville e colar aqui também. Depois que vocês fizerem essas atividades, pode tirar foto das duas páginas e enviar por e-mail para a prof, né? Você já tem o e-mail até o dia 6/4, que no caso é a próxima segunda-feira. Bom, essa foi a aula de história, nós vamos finalizando aqui o primeiro capítulo, né? Na próxima aula a gente já vai começar no segundo capítulo, que vão ser as cidades e as pessoas. Tchau, um beijão.